Pedir que a amada igreja abra, por gentileza, sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Bem? Diz assim a palavra de Deus: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Foi elevado às alturas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós bem sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Sabemos que também, escrito por Lucas, foi o Evangelho de Jesus Cristo, um dos evangelhos. Lucas, o evangelista, também conhecido como médico amado, ele traz um relato a respeito da vida de Jesus que é considerado por muitos estudiosos chamado como o Evangelho do Filho do Homem. Nenhum evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Ele traz uma versão da vida de Jesus para os gentios, sublime a misericórdia divina demonstrada através da salvação, trazida através de Jesus Cristo para todos nós. É comum nós vermos pessoas que acreditam que Jesus era 50% homem e era 50% Deus. Para alguém com, vamos dizer, com um conhecimento bíblico, pouco conhecimento bíblico, ou alguém que por algum motivo possa não frequentar a escola bíblica, isso pode parecer uma informação aceitável, mas nós sabemos que Jesus ele era 100% homem e Jesus ele era 100% Deus. Isso é, ele era plenamente humano e absolutamente divino. Sabendo disso, é possível nós imaginarmos um Jesus que nasceu, cresceu, foi jovem e alcançou a idade de varão perfeito, ou seja, os 30 anos, que foi quando ele deu início ao seu ministério terreno. Assim como outros jovens da Bíblia, Jesus, ele foi a diferença. Aqui essa noite nós já ouvimos falar a respeito de Daniel, nós já ouvimos falar a respeito de Sadraque, Mesaque e até mesmo de Abednego. Foram jovens que foram a diferença, foram jovens que quebraram os padrões deste mundo. Mas esta noite eu gostaria de falar de um outro jovem, o jovem Jesus. Gostaria de falar a respeito do que o Espírito Santo colocou no meu coração. E o tema, a qual eu coloquei nessa mensagem aqui para nos abençoar, o tema é sendo a diferença até que Ele venha. Com o texto que nós lemos, surgem duas importantes perguntas. Escrevi o primeiro tratado ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então vem a primeira pergunta. Qual que é, irmão Daniel? Jesus era diferente em quê? Qual era a diferença de Jesus? Segunda pergunta. Como faço para ser diferente como Ele? Isso, hein, irmãos? Lá para a primeira pergunta, uma coisa de cada vez. Em que Jesus era diferente? Agora nós vamos imaginar o jovem Jesus. Vamos imaginar que o jovem Jesus acabou de entrar pelaquela porta, vindo de uma outra igreja, porque a gente aqui... O jovem Jesus acaba de entrar pelaquela porta e se assenta junto com a mocidade, Atos 2. Nós que estamos aqui, nós já sabemos tudo que Ele fez para nos salvar. Aí pode vir até aquela pergunta, ué, mas Jesus foi jovem? O Jesus que eu conheço é aquele Jesus que
que foi chicoteado, carregou uma cruz, morreu pendurado no madeiro e ao terceiro dia ressuscitou. Ele foi jovem? Ah, verdade, o filme A Paixão de Cristo mostra Jesus criança, né? Não, verdade, nas historinhas que a gente ouvia na escola bíblica mostra Jesus criança. Mas e o Jesus jovem? A Bíblia não fala a respeito do Jesus jovem. A Bíblia tem um pequeno relato, muito pequeno, onde fala do Jesus jovem. Mas esse pequeno relato é o suficiente para nós entendermos como era a juventude de Jesus. Vamos lá, Jesus chega aqui, jovem Jesus, e a mocidade tem a oportunidade de perguntar para ele: Jesus, como que é ser você? Jovem, né? Vou chamar de você. Como é ser você, Jesus? Aí Jesus, jovem, começa a citar alguns pontos. Primeiro, eu cresci em sabedoria. Ou seja, primeiro ponto, Jesus crescia em sabedoria. No Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, versículo de número 40, mostra que Jesus crescia em sabedoria. Nós sabemos que Salomão, ele era o homem mais sábio da terra numa sabedoria horizontal. E nós também sabemos que Daniel, por sua vez, era o homem mais sábio da terra numa sabedoria vertical. Quase que não sai, faltou aqui. Às vezes eu confundo vertical com horizontal. Mas o Daniel, ele tinha uma sabedoria vertical. No entanto, Jesus, ele quebra esses padrões. Jesus, ele não é apenas o homem mais sábio na sabedoria horizontal ou na vertical. Ele é o mais sábio em ambos, tanto na sabedoria horizontal como na sabedoria vertical. No versículo de número 47, deste mesmo capítulo número 2 de Lucas, Jesus estava no templo com os mestres ouvindo e fazendo perguntas. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Aqueles mestres se admiravam com as respostas de Jesus. Aqueles mestres admiravam como que um garoto de 12 anos tem tanta sabedoria. Como que um garoto de 12 anos consegue nos deixar perplexos? Porque não eram homens comuns judeus, eram mestres da lei, eram homens que ficavam no templo estudando as escrituras. Mas sabe por quê que Jesus admirou aqueles homens? Porque ele lia as escrituras. Parece ser uma pergunta simples, mas uma resposta simples, mas é isso. Jesus, ele lia as escrituras. Era normal um jovem judeu saber as escrituras. Na verdade, era obrigatório um jovem decorar a Torá até chegar à sua fase adulta. Mas qual a diferença de Jesus? Por que que Jesus era a diferença entre os outros meninos judeus? Porque Jesus conhecia a Torá, os outros também. Qual era a diferença de Jesus? Meus amados irmãos, muitos faziam essa decoração, muitos aprendiam a Torá por obrigação, por causa da lei, mas Jesus não. Jesus fazia isso por prazer. Jesus lia as escrituras por prazer, porque ele queria conhecer mais a respeito do seu Pai, porque ele queria ter uma intimidade maior com o seu Pai. Como que você vai ter intimidade com uma pessoa se você não a conhece? Como que você quer ser uma diferença? Como que você quer quebrar os padrões? Se você não é a diferença, se você não faz coisas diferentes que os demais fazem. A diferença de Jesus é que ele não lia as escrituras por obrigação, mas porque ele tinha prazer em ler as palavras do Pai. Hoje nós colocamos muitos empecilhos para termos um devocional. Hoje nós colocamos muitos empecilhos para termos uma vida mais próxima do Senhor. Muitas vezes a desculpa que nós usamos: mas eu não tenho tempo. Eu estudo de manhã. De tarde eu tenho que trabalhar. À noite eu estou cansado. No tempo de Jesus não tinha essa facilidade que nós temos hoje em dia.
Hoje, você não precisa andar com a Bíblia desse tamanho aqui. Pode andar com a sua Bíblia no celular. Hoje, em todo canal digital tem um monte de hino para você ouvir, irmãos. Você pode ler a Bíblia no site, você pode ler a Bíblia no seu celular, você pode ler a Bíblia no computador, mas no tempo de Jesus não. No tempo de Jesus, ele precisava ler as Escrituras. Perdoe, mas minha garganta está muito seca hoje. Jesus, ele tinha que ler as Escrituras em um pergaminho. Não era só um pergaminho que tinha as Escrituras inteiras, eram vários pergaminhos. Imagina Jesus lendo as Escrituras na sua casa. Naquele tempo, as casas não eram como hoje. As casas eram escuras. E a única coisa que tinha para iluminar a sua casa, era uma lamparina, uma simples lamparina ou uma vela. As janelas eram janelas pequenas e ficavam geralmente lá em cima, mais alto. Então eram bem escuras as casas. Imagina, Jesus ele não tinha uma Bíblia bonitinha ou um celular. E aí nós já vemos uma diferença de Jesus. Qual tem sido o nosso diferencial? É necessário que nós tomarmos uma decisão de ser diferentes. Jesus ele era diferente porque ele queria ser sábio. Jesus ele era diferente porque ele queria conhecer mais o seu Pai. E devemos tomar uma decisão de sermos diferentes. Devemos tomar a decisão de aprender sobre o nosso Senhor. Devemos começar a amar essas Escrituras. Devemos começar a amar este livro. Salmo de número 119, versículo de número 12. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Independente se está faltando tempo, independente se o trabalho não ajuda, se a escola não ajuda, devemos nos esforçar, devemos tomar essa decisão de ser a diferença. Você quer ser sábio? Você quer ser a diferença? Você quer ser como Jesus? Provérbios capítulo de número 9, versículo de número 10. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, se nós não tememos a Deus, André, o que é esse temor? O que é esse temor que a Bíblia tanto fala? Quando a Bíblia fala de temer ao Senhor, resumindo, ela está falando de respeito. Se você não respeita o Senhor, não existe sabedoria. A Bíblia fala que aquele que não teme ao Senhor é um tolo. Aquele que não respeita ao Senhor é um tolo. Para ser sábio, é necessário respeitar ao Senhor. E como é que nós sabemos quando estamos respeitando ao Senhor? Através da palavra dEle, através dos ensinamentos dEle, através da Escritura Sagrada. Ela que nos diz o que nós devemos fazer. É quando nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a refletir no que a Bíblia diz, e nós entendemos o que é necessário para sermos livres. Muitas vezes a gente pode pensar, mas eu consigo seguir um caminho sem a palavra de Deus. Eu consigo seguir a minha viagem, a minha vida, sem ler este livro. Mas isso é impossível, irmãos. Assim como eu decidi andar sem esse óculos aqui, não dá, irmãos. A Helena, essa semana retrasada, deu um chute nele aqui, que a perninha dele voou. Eu estava sem óculos esses dias. Pensa numa nada. Aí eu falei assim hoje, pegar lá em cima para ler essa Bíblia com essas letras miúdas, sem óculos. Aí eu inventei aqui uma gambiarra aqui, e aqui o bichinho está aqui. Da mesma forma, nós. Como é que nós vamos enxergar o nosso caminho sem a palavra de Deus? É impossível, irmão. Salmo número 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra.
É através da palavra de Deus que nós observamos o nosso caminho. É através da palavra de Deus que nós sabemos o caminho correto que nós devemos andar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que Jesus, o jovem, apontou para quando perguntaram para ele como ele. Jesus gostava de ficar no templo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo de número 2, versículo 46. 2:46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Este versículo conta-nos um relato de quando Jesus e seus pais estavam indo ao templo para a festa da Páscoa, quando ele completou 12 anos de idade. Lucas nos diz que Jesus foi esquecido pelos seus pais. Eu estava ali na Coop, fazendo uma feira lá. Aí eu só olhei a notificação, cadê a Helena? Sumiu no mundo. Eu tive que ir atrás da menina, gente. Isso aconteceu com Jesus. Os seus pais foram visitar Jerusalém, foram ao templo na festa da Páscoa, saíram naquela caravana, aquele monte de gente. Agora imagina você, jovem. Imagina vocês, uma festa bonita, justamente com seus pais e uma caravana. Ao final do culto, final do congresso, seus pais vão embora. Deixa você para trás. Vai no meio da multidão e você fica para trás. Qual seria a sua reação? Muitos jovens hoje em dia, ou duas, irmão. Primeiro, a cidade. Quero andar por aqui que eu quero conhecer, vou conhecer umas irmãzinhas por aí, ou se fosse uma irmã, vou conhecer uns varão por aí, vou conhecer a cidade, eu quero dar um rolê. Outros, segundo, meu Deus do céu, cadê meu pai? Cadê a minha mãe? Eu não tenho dinheiro, o dinheiro que eu tinha aqui eu gastei com besteira, eu gastei com lanche, não vai dar para pagar o Uber. Já era, perdi. Agora eu sou um órfão. Então, tinha essas duas pessoas. Aquele que ia aproveitar a cidade e aquele que iria ficar desesperado. No entanto, nós vemos aqui que Jesus, ele não ficou ali curtindo a cidade de Jerusalém, era uma grande cidade, era a capital. Eu vou curtir a cidade. Jesus não quis curtir a cidade. Eu vou ficar desesperado porque os meus pais sumiram e me esqueceram. Estou desesperado. A palavra nos diz que ele ficou dentro do templo, aprendendo. Ele ficou dentro do templo, lendo as escrituras. Ele ficou dentro do templo, falando a respeito do nosso Deus. Jesus, apesar da sua grande sabedoria, ele sempre parava para ouvir. Jesus poderia muito bem sair por aí pulando etapa, como muitos de nós hoje em dia queremos fazer. Jesus poderia chegar assim e falar, mas eu sou o Messias. Se calem que agora eu vou falar. Isso ele não fez. Mas aprendemos uma coisa, é que Jesus ele assumiu o papel de aluno. Nós aprendemos com isso. É que não dá para nós nos levantarmos para ensinar. Primeiro nós não sentarmos para. Estava acontecendo um lindo mover nos Estados Unidos, na última semana, cidade de Kentucky, a faculdade da Universidade de Asbury, acho que é assim. Alguns jovens, após que tem uma capela lá, que os jovens fazem culto. No final de um certo culto, dia 6 de fevereiro, eles começaram começaram a cultuar, um levou a palavra, o outro começou a louvar, e o outro começou a orar, e ali deu a hora de encerrar. Tá bom, vamos encerrar. Não, peraí, eu vou orar aqui mais um pouquinho, e ficou alguns orando. Meus amados irmãos, começou a chegar pessoas naquele lugar, e começou a encher aquele lugar, e aquele culto que começou no dia 6 de fevereiro, começou a se estender, não parou naquele dia. Passou o dia 7 de fevereiro, dia 8 de fevereiro, dia 9 de fevereiro, e ficou um culto ininterrupto. Se não me engano, foram 170 horas de culto ininterrupto. 170 horas. E esse culto ficou conhecido como Asbury Revival,
ou o avivamento de Asbury. Um avivamento aconteceu naquele lugar. Eu não vou aqui entrar no mérito, mas foi um avivamento genuíno, irmão, não foi, eu não sei, irmão, Deus sabe. Mas eu sei que teve um avivamento naquele lugar. Tinha a palavra de Deus, tinha louvor e tinha oração. Ali eles estavam adorando o nosso único Deus. E teve muitas pessoas, irmãos, muitos irmãos que falavam, bênção, mas podia acontecer um desse aqui no Brasil, né, irmãos? Mas eu queria tanto que acontecesse isso aqui no Brasil. E esse mesmo João das Couve, como diz nosso pastor, que falou isso, é aquele João das Couve quando o culto termina 9h30. Quando dá 9h29, o João das Couve já está. Rapaz, esse pastor não tem relógio, não. Cadê o senso desse pastor? 9h29 não terminou o culto ainda. E quer um avivamento desse, irmãos? Misericórdia. É uma pressa que hoje em dia existe para ir embora do templo. E é uma enrolação para ir. Tem pai que precisa ficar adulando os filhos para sair de casa. Bora, me termina de te arrumar para ir para a igreja. Espera aí, pai, só um pouquinho, estou arrumando um negócio aqui. Hoje em dia, irmãos, tem sido uma enrolação para ir para a igreja e uma pressa para sair dela. Mas Jesus era diferente. Jesus, ele gostava de ficar no templo. Jesus, ele gostava de ficar na casa de Deus. Jesus gostava de ficar aprendendo a respeito de tudo que o Pai havia feito. Existe uns de Belial aí, irmãos, que tem falado que você não precisa ir para a igreja. Mas você não precisa ir para a igreja. Você é o templo, irmão. Você pode cultuar onde você estiver. Você pode realmente cultuar onde você estiver. O Espírito Santo. Mas, meus irmãos, é necessário que nós estejamos aqui neste lugar para adorar ao Senhor em comunhão com a nossa igreja. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo. E que pé é esse que quer andar fora do corpo? Que dedo é esse que quer andar fora da mão? Nós devemos cultuar ao Senhor juntamente em comunhão com nossos irmãos. Meus amados, quantos lugares deste mundo gostariam de ter um templo? Quantos países gostariam de ter uma igreja? Pensa que fosse um casebre, irmão, um cubículo só, para cultuar a Deus, mas eles não podem. O seu país não permite, o seu presidente, os seus governantes não permitem. Mas nós temos o privilégio de adorar a Deus nesse templo. Nós temos o privilégio de adorar a Deus onde nós estivermos. Nós temos o privilégio de ter um templo para chamar de casa do Senhor e vir adorar a Ele. Devemos valorizar, irmãos. Devemos valorizar. O salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não foi alegrei-me quando me disseram, eu vou cultuar aqui em casa mesmo. Não foi eu fiquei feliz quando me disseram, eu vou cultuar aqui no meu quarto porque eu não preciso ir para a igreja. Não, alegrei-me, fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Devemos estar aqui, irmãos, para cultuar esse nosso Deus em comunhão com os nossos irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A segunda resposta de Jesus foi que ele orava e se consagrava. Irmão, eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês sejam bem sinceros. Não acha que eu sou jovem? Eu tenho 27 anos. Levanta a mão aí, quem acha que eu sou jovem? Eu vou me lembrar da cara dos que não levantaram, viu, irmão? No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, tendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Tem um momento, Jesus é batizado por João, acabamos de ver. Jesus era um rapaz, jovem, assim como eu, pelo menos os irmãos que levantaram a mão. Jesus era jovem, assim como eu. E quando ele foi batizado por João, o versículo nos diz que orando ele, o céu se abriu. O único evangelista
que relata em seu escrito que Jesus estava orando neste momento foi Lucas. Mas por que, irmão Daniel, você está enfatizando essa oração de Jesus após o batismo? Jesus, ele tinha uma vida de sabedoria. Jesus, ele tinha uma vida que ele crescia em sabedoria. Jesus, ele gostava de ir à igreja. E Jesus, ele tinha uma vida de oração. Não apenas este relato, mas muitos outros mostram que Jesus, em seu momento de intimidade com o Pai, o buscava. Ele, no seu momento íntimo, ele procurava conhecer ainda mais a Deus. Em seu momento íntimo, ele procurava se achegar ainda mais ao Pai. Muitas vezes nós queremos falar, mas eu estou próximo de Jesus, Jesus me conhece, o papai me conhece. Você chama de papai, né, para mostrar a intimidade dele, papai me conhece. Mas muitas vezes esse irmão não tem uma vida de oração. Irmãos, e nós sabemos que o princípio de um relacionamento é o diálogo. Não tem como você ter um relacionamento com essa pessoa, seja um relacionamento amoroso, seja uma amizade, seja qualquer tipo de relacionamento. É impossível você ter esse relacionamento se você não mantém um diálogo com essa pessoa. E é diálogo, irmão, não é monólogo. A gente costuma ver alguns irmãos aí que a esposa fala e ele só fala, tá bom, amor. Monólogo, irmão. É um monólogo. A mulher está falando sozinha. Mas é necessário um diálogo, uma conversa. Meus amados irmãos, nosso relacionamento com Deus é da mesma forma. Se nós não mantemos uma conversa, se nós não mantemos um diálogo com o Pai, é impossível ter um relacionamento. É impossível dizer que eu conheço Deus, eu não falo com Ele. Eu só conheço Deus pelo que as outras pessoas falam, mas as outras pessoas conhecem Deus, você não. Então é necessário, para ter uma vida de intimidade com Deus, para ser próximo de Deus, manter uma vida de oração. Paulo fala aos Tessalonicenses, orai sem cessar. André, mas eu não tenho tempo de orar toda hora, irmão. Como é que eu vou orar sem cessar? Irmãos, orar sem cessar é você ter uma intimidade com Deus a um ponto que você está saindo da sua casa e você fala assim, Senhor, eu estou saindo da minha casa agora, me guarda em nome de Jesus. Senhor, eu vou comer esse alimento aqui agora, mas a glória é tua, porque o Senhor colocou ele na minha mesa. Senhor, eu estou no trabalho agora, aconteceu uma certa situação, o que eu faço? Isso é manter uma intimidade com Deus. Isto é orar sem cessar. Daniel, e a consagração? Você falou que Jesus disse a respeito da oração e consagração. Jesus tinha uma vida de oração, mas ele não apenas orava, mas vigiava também. A oração sem vigilância vira religiosidade, mas a oração com vigilância vira comunhão com o Pai. Significa, a oração com vigilância significa jovem forte. A oração com vigilância significa carne fraca e o espírito forte. Não existe essa história de falar, mas a carne é fraca. Muito pelo contrário, irmão, a carne é muito forte. E nós devemos buscar intimidade com Deus para enfraquecer ela e fortalecer o nosso espírito. Irmão Daniel, para que eu devo ter o meu espírito forte? Irmão, se nós estivermos na carne, qualquer ventinho que o diabo assoprar, derruba nós, irmão. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, pode vir o cão que for, irmão, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E foi isso que aconteceu. No capítulo de número 4, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, nos fala a respeito da tentação de Jesus no deserto. Jesus, ele é conduzido ao deserto. Ele ficou 40 dias no deserto, irmãos. Jesus ficou 40 dias no deserto fazendo o quê? Vendo toque lá, irmão, TikTok. Jesus ficou 40 dias no deserto, curiando a vida alheia lá no Instagram, irmão, no Facebook. Jesus ficou 40 dias no deserto, postando foto de biquinho no status do WhatsApp, irmão. Não. Jesus passou 40 dias no deserto, orando e jejuando.
E foram 40 dias, irmãos, que Jesus foi tentado pelo cão, foi tentado pelo satangoste, mas ele não foi apenas, a Bíblia não fala que ele foi só tentado, a Bíblia fala que ele resistiu. Sem jejum e oração, não dá para resistir o diabo, irmão. Seu pai, a sua mãe, pode ser crente, pode ter o maior cargo da igreja, mas se você não jejuar, se você não orar, quem vai cair é você. Seu pai, o seu parente, o seu amigo vai continuar firme e forte, mas você cai. Devemos manter uma vida de oração, devemos manter uma vida de consagração, porque, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que a nossa batalha não é contra sangue e nem contra a carne, mas é contra as potestades do mal. André, que potestade do mal é essa? Você não consegue ver, irmãos. Você vai ver um demônio vindo até você, não vê, irmãos. Mas se você estiver em oração, se você estiver em consagração, o demônio vai cair no nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Aí vem a segunda pergunta, irmão Daniel, como eu faço para ser diferente como Jesus? Vimos que Jesus era homem, então ele passou pelas mesmas questões que nós passamos. Jesus, ele era um ser humano, ele passou pelas mesmas causas, problemas, tentações que nós passamos. Todavia ele continuou sendo puro e santo até o fim. Agora eu sou cristão. Charles Spurgeon, ele fala que crente é aquele que anda com Cristo. Cristão é aquele que é como Cristo. Agora nós somos cristãos. Irmão Daniel, o que é ser um cristão? Ser um cristão basicamente é você ser um pequeno Cristo. É você ser como Cristo. Aí nós fala assim, mas por que eu tenho que ser como Cristo? Não fala que eu tenho que ser como Cristo? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 13, versículo de número 15. A resposta. Por que eu devo ser como Cristo? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém, irmão André? Eu devo ser como Cristo. Mas como é que eu faço para ser diferente como Ele? Primeiro, devemos ser santos. O hino que a mocidade cantou aqui essa noite é um hino que fala sobre a santidade. E sem a santidade nós não vamos ao céu. Mas, irmão Daniel, o que é ser santo? Ser santo é ser separado para Deus. Não é ser perfeito para Deus. Não é ser o puro para Deus. Mas é ser separado exclusivamente para Deus. Paulo diz em sua primeira carta, no capítulo 1, em versículo 16, Pedro, na sua primeira carta, capítulo de número 1, e versículo 16, ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Mas Pedro não estava falando dele, ele está falando, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quem foi que falou isso? Foi Deus. Deus falou com o povo lá em Israel, sede santos, porque eu sou santo. A santidade, em essência, define a nossa nova natureza e conduta cristã em contraste com o estilo de vida anterior à salvação. Quem eu era antes de ter a vida salva por Jesus? Como era a minha vida antes de eu ser salvo por Jesus? Irmão Daniel, eu não sei muito bem do que o senhor... Eu nasci evangélico. Meu pai era crente, meu pai já era pastor, então eu nasci no berço evangélico. Mas ninguém de nós, irmão, mesmo ter nascido evangélico, nasceu crente. Vai dizer que já nasceu cantando o hino da harpa, já nasceu com um versículo decorado. Todos nós só somos crentes, só somos cristãos, quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo. Independente se nós nascemos no Evangelho ou não,
Nós só temos contato com a salvação quando nós conhecemos Cristo. O princípio para sermos diferentes com Cristo, o princípio para sermos diferentes, fora do padrão como Cristo foi, é ser como Ele. Hoje temos visto dezenas de cantores, pregadores, que perderam completamente o temor a Deus, perderam a essência da salvação. Tem dezenas de vídeos no YouTube e outras redes sociais em que mostram contas de pessoas ímpias caçoando dos evangélicos. Por quê? Porque tem pastores que xingam no púlpito, porque tem irmãos que falam palavrão durante o louvor. Isso, meus amados irmãos, tem envergonhado o evangelho, porque muitas pessoas não têm sido como Cristo. Meus amados irmãos, muitas pessoas têm dado lugar à carne, com hipocrisias em suas palavras, talvez hipocrisia nos púlpitos e até louvores, palcos. Mas ser santo vai além de modinha, meu irmão. Ser santo vai além de modinha gospel. Tem muita gente que pensa que às vezes, mas eu vou pregar aqui em um certo lugar e eu estou salvo. Eu vou fazer um hino, esse hino vai explodir nos trend tops, então eu estou salvo. Tem muito ímpio que canta música de crente, e tem crente lá ouvindo as músicas desse ímpio, só porque ele cantou um hino. Aí você pensa assim, mas é uma música secular, mas ele cantou o hino. Fulano morreu, mas ele cantou o hino, quando morreu criou asinha e foi para o céu. Não, irmão, só vai para o céu aquele que é santo. A santificação que leva para o céu, não é as nossas obras aqui na terra, é a santificação, é a fé que nós temos e que nós sabemos, e que se nós formos santos, nós vamos para o céu de glória. Muitas pessoas têm vivido de acordo com os padrões deste mundo, mas não dá para você ser santo vivendo nos padrões deste mundo. Não dá para você ser santo se qualquer modinha que aparece você está seguindo. Não dá para você ser santo se inventa uma gíria nova se você quer falar também. Não dá para você ser santo se você é diferente de Cristo. Não dá para ser santo sem ter mudança. Não dá para sermos santos sem uma vida de intimidade com Cristo. Para sermos santos, é necessário estarmos próximos de Cristo. Segundo ponto, para nós sermos parecidos com Cristo, pregar o Evangelho. Uma ordenança do nosso próprio Jesus, antes de ser assunto aos céus, foi essa. Está lá em Marcos, capítulo de número 16, versículo 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Jesus pregava a qualquer um. Jesus não ficava pensando, mas quando eu tiver um curso de teologia, eu prego. Quando eu tiver um curso aqui sobre ministério, eu venho aqui à frente e eu dou uma saudação, eu faço uma pregação, ou eu dou aqui um testemunho. Jesus, ele não pensava, mas o problema é que eu sou tímido, irmão Daniel. Quando Jesus me der uma coragem, aí eu vou. Quando Jesus me ungir com uma coragem, eu vou. Jesus não pensava dessa forma. A Bíblia nos diz que desde pequeno ele crescia em sabedoria. A Bíblia nos diz que por onde Jesus passava, ele falava a respeito do reino do Pai. E ele deixou essa ordenança para nós, irmãos. Eu amo ter Jesus na minha vida, irmão. Sinceramente, eu amo ter Jesus na minha vida. E nós, como crentes, devemos levar esse amor a outras pessoas. Como é que eu quero ter um amor só para mim? Como é que eu quero... mas eu amo Jesus. E assim eu vou ficar com o meu Jesus aqui, sentadinho no meu banco, e acabou essa história. Outras pessoas precisam conhecer esse amor que nós temos aqui dentro, irmãos. Tem muitas pessoas que estão aí fora almejando por um socorro. Tem muitas pessoas que estão aí fora gritando por socorro. Um dia desse eu vi um vídeo que tinha uma moça de vermelho sentada no banco do shopping, sentada sozinha, mexendo no celular.
Aqueles vídeos de autoajuda, né, que geralmente a pessoa deixa uma câmera filmando para lá fazer uma boa ação. Mas eu achei esse vídeo muito interessante, porque o rapaz deixou lá a câmera filmando, escreveu num bilhetinho um versículo, falou que aquela moça era muito amada por Deus e que ele iria providenciar algo maravilhoso na vida dela. Aí ele passou correndo, deixou um bilhete lá na mesinha dela e saiu. Olhou, ficou caçando, quem foi que deixou esse bilhete aqui? Aí ela parou, continuou mexendo no celular. Depois ela tentou para o bilhete. Quando ela começou a ler aquele bilhete, olhou para trás mais uma vez procurando a pessoa, e aí ela começou a chorar. Aquela mulher começou a chorar tanto, que parecia que ela tinha visto uma notícia ruim. Mas ela estava chorando, porque ela estava vendo que tinha um Deus grande que amava ela. Ela estava chorando porque ela sabia que apesar das dificuldades dela, que apesar das preocupações dela, havia um Deus grande, havia um Deus poderoso que olhava por ela. Muitas vezes as pessoas só precisam ouvir isso, irmão. Ouvir que tem um Jesus que ama ela. Ouvir que tem um Jesus que deu a vida dele por ela. Eu estava no correio um dia desses, se não me engano foi quinta-feira. Chegou uma senhora, chegou com 3 cartas simples. Carta simples é aquela carta que você não registra nem nada, só manda. Uma carta era para o filho dela, outra carta era para alguns amigos do filho dela. O filho dela estava no presídio, foi pego traficando e está na prisão agora, foi transferido e pegou 7 anos. Pegou 7 anos, irmão. E aquela mulher, eu via no olhar dela a aflição dela, o peso que ela estava carregando. Mas eu continuei fazendo meu trabalho, perguntei se era carta simples, ela falou que sim. Aí ela me deu liberdade, né? Começou a conversar, e irmão, eu sou conversador. Eu até falei para o Felipe hoje que eu sou conversador, né? Se a pessoa me der uma brecha aqui, eu começo a conversar com ela. Lá no correio eu só não conversando porque eu estou trabalhando. Aí eu comecei a conversar com ela, ela me falou que era o filho dela. Estou mandando a carta para o filho dela. E ela falou que, a gente estava falando, né? Mas que Deus vai abençoar, Deus vai fazer a obra. E ela falou, mas eu estou cansada de falar isso para ele. Moço, eu estou cansado, eu já falei tanto para ele a respeito de Jesus, mas ele não muda. Aí eu falei para ela, eu posso falar uma palavra para a senhora? A Bíblia? Ela falou, não, moço, mas eu sou crente. A Bíblia diz que essa palavra ela é fiel e digna de toda aceitação. Eu posso falar com você a respeito dela? Ela falou, pode, moço, pode sim. Aí eu peguei, porque eu nem um pregadorzão, né? Então eu falei assim, eu peguei um texto que eu já tinha pregado aqui, eu falei para ela, a palavra de Deus diz que a palavra dele é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Ouça, você continua batendo. É a palavra de Deus, continua batendo, que um dia o seu filho vai ser salvo, um dia o seu filho vai estar com a gravata e vai estar falando, Jesus me salvou. Aí ela começou a chorar. Meu Deus, a mulher começou a chorar, e agora? Aí eu comecei a falar, não, mas vai dar tudo certo. Ela parou, foi embora, chamei o próximo cliente. Independente do lugar onde a gente está, irmão, a gente deve falar desse nosso Jesus. Muitas vezes a gente pode falar assim, mas às vezes a pessoa nem está precisando ouvir, eu não sei porque que eu vou falar, é uma coisa tão simples, mas às vezes é simples para você. Aquela pessoa não conhece o amor desse Jesus, aquela pessoa não conhece o tamanho do amor desse Deus, e você precisa falar, é a nossa missão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava no Getsemane, e quando acontece lá o ocorrido que todos nós conhecemos de Pedro, né, com a sua espada, Jesus ele fala que ele poderia, por que Pedro está fazendo isso? Porque ele poderia invocar uma legião com 12 legiões de anjos. Imagina só, 12 legiões de anjos, é anjo demais, irmãos. Mas o que a gente aprende com o que Jesus falou aqui? Ele preferiu escolher 12 homens. Eu vi isso em um texto. Deus, ao invés de Jesus escolher 12 legiões de anjos, ele escolheu 12 homens. Para quê, irmão Daniel? Por que você está enfatizando isso? Para mostrar que quanto mais fraco nós formos, para mostrar que quanto mais pequeno nós somos, mais somos dependentes da graça dele. Jesus, ele não espera nós sermos perfeitos. Jesus não espera o irmão Daniel vir aqui à frente e pregar igual o pastor Mazinho. Jesus não espera que o irmão Daniel venha aqui à frente e pregue como o pastor Carlos, pastor Benigno.
Jesus não espera que você seja perfeitão, mas Jesus, Ele quer cumprir o seu propósito de influência na vida de algumas pessoas. Então você precisa decidir, você precisa tomar uma decisão: eu quero ser diferente. Está errado esse negócio de eu dizer que eu sou crente, mas eu não falo de Jesus. Está errado esse negócio de eu dizer que eu sou crente e eu não falo de Jesus nem para o meu vizinho, nem para o meu parente. Meus amados irmãos, não a palavra, mas a história da igreja nos diz que igreja significa, do grego, eclésia. E eclésia, a tradução significa chamados para fora. Imagina você numa grande multidão indo em direção ao precipício. Imagina você numa grande multidão indo em direção a um buraco. Mas uma pessoa veio até você e falou de Jesus, e assim essa pessoa te chamou para fora. Esse é o significado da palavra igreja, chamados para fora. Tem muitas pessoas que estão indo em direção ao abismo, mas nós devemos chegar nessa pessoa, chamá-la para fora. Mas como é que nós chamamos essa pessoa para fora? Falando a respeito de Jesus, pregando a respeito de Jesus, cumprindo o nosso ID. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É difícil falar de Jesus, não. Eu aprendi quando era criança que pregar é só você falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que em breve Ele voltará para levar a igreja para o céu. Ô Daniel, qual é o terceiro ponto? Esperar a sua vinda. Nós somos diferentes como Cristo quando nós esperamos a vinda dEle. Jesus cumpriu o seu ministério. Logo após Ele ter consumado a sua missão, Ele é assunto ao céu. Ele volta para o seu lar. Onde nós lemos aqui, até o versículo 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Foi elevado às alturas. Ele volta para o seu lar. Meus amados irmãos, crente que faz tudo isso que eu já citei aqui essa noite, renuncia ao pecado, não bebe, não fuma, não prostitui, não fornica, não faz nada de errado, mas crente que faz isso tudo e não almeja o céu, adianta de quê, irmãos? Aconteceu uma certa vez a Maria das Couve. A Maria das Couve chegou junto com as suas amigas e perguntou: vocês querem que Jesus volte? 3 crentes conversando, irmão, não era ímpio, 3 crentes conversando. Você quer que Jesus volte? Aí uma das amigas dela falou assim: é claro que eu quero que ele volte, mas não agora. Acabei de ter o meu filho, preciso vê-lo crescer, preciso colocá-lo numa faculdade, numa escola. Aí sim Jesus vai voltar e eu vou estar feliz. E você? A outra olhou e perguntou assim: é claro que eu quero que ele volte. É claro que eu quero, não, ela falou assim: claro que eu quero ir para o céu, mas eu quero ir depois, né? Porque agora que minha carreira profissional está decolando, aí Jesus volta agora e todo o meu esforço foi em vão. Pastor Mazinho já deixou aqui registrada a indignação dele. Meus amados irmãos, Mateus 24, capítulo 24, versículo 12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Temos visto nesses últimos dias, meus amados irmãos, o amor de muitos se esfriando. Temos visto nesses últimos dias muitas pessoas que não almejam mais a volta de Jesus. Temos visto nesses últimos dias, meus amados, pessoas que não querem mais que Jesus volte, que preferem ir quando morrer. Não, eu vou morrer aqui que eu sei que eu vou para o céu, mas eu não quero que Jesus volte agora. O ensinamento que o diabo tem colocado em muitas pessoas, inclusive em crentes, é o ensinamento de aprender a viver na terra. E não só aprender a viver na terra, mas gostar de viver na terra e querer continuar vivendo na terra.
O diabo tem colocado isso no coração de muita gente. Não, mas a minha vida está legal aqui, ó, está supimpa, está jóia, eu não quero subir agora. Mas isso, meus amados irmãos, é um ensinamento do diabo. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 11, Jesus fala: venho sem demora. Que sentimento exala do nosso coração ao ouvirmos este aviso? Que sentimento exala no nosso coração ao ouvirmos que Jesus vem voltar, que Jesus vai voltar e não vai demorar? Muitos podem ver esse aviso com temor, medo. Ah, mas Jesus vai voltar. Tem gente que quando o pregador abre em Apocalipse, já fala assim: vixe, vai falar do arrebatamento. Vixe, lá vem. Tem essas pessoas que elas sentem temor ao ouvir que Jesus vai voltar. Mas tem aqueles que são igreja, com I maiúsculo. Aqueles fiéis que veem esse serviço com esperança, que veem esse aviso com júbilo, que veem esse aviso com alegria, que quando fala: ei, Jesus vai voltar, ele fala: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando Jesus foi assunto ao céu, 2 varões de branco apareceram no local. Está lá no versículo 11 do primeiro capítulo de Atos. E eles disseram a todos que estavam ali reunidos. Atos capítulo de número 1, versículo 11. Aos quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Devemos almejar o céu, irmãos. Devemos esperar a volta de Jesus. Temos nos esquecido que o céu está preparado para nós, um lugar sem choro, um lugar sem problema, um lugar que não tem aluguel, irmão. Isso aqui merece um glória, não merece, irmão? Um lugar que não vai ter aluguel, meus amados irmãos, porque Ele prometeu que ao vencedor, está lá em Apocalipse, João escreve: ao vencedor eu prometo. Quando João faz essa expressão, ele se refere a todo cristão que foi fiel até o fim. Passou perseguição, passou por cima do pecado, passou por cima do cão, da enfermidade, dos falsos profetas, permaneceu até o fim, permaneceu fiel. Este é um vencedor. E é por isso que João usa essa expressão: ao vencedor. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 21 diz: ao vencedor herdará o céu, ao vencedor far-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Versículo 12: ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário de meu Deus, e jamais sairá. Versículo de número 17: ao vencedor dar-lhe-ei do manar escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Versículo de número 10, parte B: ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida. Tem pessoas, meus amados irmãos, que enfrentam o cão o dia todo. Tem pessoas que enfrentam doenças, enfrentam inveja, enfrentam fofoca. Essas pessoas também têm desejos, emoções, escolhas que aparecem do nada. Ah, mas eu preciso fazer isso aqui. E fulano está fazendo. Fulano que eu conheço, ele está fazendo, eu vou fazer também. É o dia todo, todo dia, surgindo esses desejos do nada, essas vontades. Quem que nunca teve esse desejo? Quem que nunca teve uma guerra consigo mesmo? Que atire a primeira pedra. Quantas vezes você resiste aos seus desejos, às tuas vontades? Aí você vai falar com Deus: por que eu sou assim, Senhor? Parece que para mim é mais difícil. Fulano é crente, pregador lá, canta. Parece que para ele é tão mais fácil continuar santo. Parece que para ele é tão mais fácil resistir às tentações.
Mas sabe qual é o segredo para continuarmos santos? Sabe qual é o segredo para continuarmos resistindo tentações? Sabe qual é o segredo para continuarmos sendo a diferença? Carta aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Carta aos Gálatas. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus amados irmãos, nós já estamos crucificados com Cristo. Quando vinha aquela vontade do velho homem reaparecer, quando vinha aqueles desejos do velho homem, da carne aparecer, você diz: volte, porque eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive em nós, irmão. Chegará o grande dia de que o Senhor virá buscar a igreja. Mas a igreja com I maiúsculo. A igreja. Muitos têm pregado um céu inclusivo. E errando que você vai para o céu. Continue do jeito que você está, que você vai para o céu. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que o céu, ele é exclusivo. Não tem essa de pregar um céu inclusivo. O céu, ele é exclusivo. Irmão Daniel, o céu é exclusivo para quem? O céu é exclusivo para a igreja. O céu é exclusivo para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Meus amados irmãos, o céu é exclusivo para a igreja, uma igreja que é coluna da verdade. O céu é exclusivo para a igreja que é baluarte, e a igreja que é coluna e baluarte da verdade. Em nome de Jesus, que nós possamos entender que para sermos igual a Cristo, que nós possamos entender que para irmos para o céu, devemos ser igual a Cristo. Amém?